Muito bom dia, amados irmãos, irmãs, visitantes. É um prazer enorme estar aqui. Trago saudações da Igreja Evangélica no Silveiro, uma pequena aldeia lá em cima, no sul de Aveiro. Portanto, bem remoto comparado com esta linda e grande cidade. Também trago os meus agradecimentos por me permitirem usufruir das vossas instalações, que já se têm tornado uma segunda casa. Tenho frequentemente estado aqui a aprender da palavra do Senhor e isso tem sido uma bênção na minha vida e, naturalmente, na vida da nossa família e, naturalmente, por consequência, também na vida da nossa igreja local. Portanto, tem sido uma bênção. Muito obrigado, porque mesmo sem percebendo, se tem tornado bênção para nós, para a nossa família e também para a igreja. Esta manhã, e agradeço imensamente o privilégio e a honra de poder partilhar a palavra de Deus convosco, eu queria induzir-nos, queria levar-nos até um texto que está lá na primeira carta de Paulo, aos Tessalonicenses. Convido-vos a abrir então na primeira carta de Paulo, aos Tessalonicenses, para que possamos nesta passagem maravilhosa podermos aprender, ser edificados, crescer, e que aqui alguém também possa ser desafiado a crer em Cristo hoje pela manhã. Enquanto abrem esta carta, é interessante nós percebermos de que é que se trata esta carta. Porquê foi escrita, em que contexto foi escrita. Na verdade, deixem-me ir até há alguns domingos atrás, aliás, era sábado à noite, quando eu estava todo contente no meu sofá, porque o Braga estava a ganhar 2-0 ao Sporting. Imensamente contente. E eu estava a perspectivar uma noite de glória. Não vou dizer que clube eu torço, mas estava a perspectivar uma noite de glória. Mas a verdade é que 2-0 ao intervalo deixava-me alguma segurança que as coisas para mim estavam a correr bem. Mas tudo mudou na segunda parte. A pergunta é: que diferença faz um bom discurso ao intervalo? Que diferença faz um treinador saber motivar, saber galvanizar uma equipa, entusiasmar um atleta, entusiasmar uma equipa para que possa dar a volta ao resultado na segunda parte? Na gíria futebolística, quando o jogo está perto do intervalo, a equipa está a perder os passos, está a ser apertada pelo adversário, normalmente os comentadores dizem: esta equipa está mesmo a precisar de um intervalo. A pensar que este discurso do treinador vai corrigir aquilo que precisa ser corrigido e vai fazer motivá-los para conseguir alcançar o resultado que toda a equipa e todos os adeptos eles querem. E as histórias de superação são muitas. Quando uma equipa que está a perder ao intervalo consegue dar a volta ao marcador. E a pergunta clássica no final do jogo é sempre a mesma: o que é que o treinador vos disse ao intervalo para que isso possa ter mudado? Absolutamente. Com as devidas comparações, e que são largas, estamos perante um discurso de um treinador ao intervalo. Esta carta de Paulo aos Tessalonicenses é um discurso motivador. É um discurso de acerto de táticas. Dentro daquilo que era a dificuldade, dentro daquilo que eram os problemas, dentro daquilo que eram as dúvidas até dos próprios Tessalonicenses. Esta carta foi uma das primeiras cartas de todo o Novo Testamento a serem escritas. Não se sabe exatamente precisar a data, mas juntamente com Gálatas e juntamente com a Epístola de Tiago, estes foram as primeiras cartas a serem escritas em todo o Novo Testamento. Paulo, com Timóteo, com Silas, os seus companheiros nesta segunda viagem missionária, plantam a igreja em Tessalónica. E lemos lá em Atos capítulo 17 que as coisas não foram fáceis. Durante 3 semanas, mais ou menos 3 semanas, eles estiveram a pregar o Evangelho. Foram às sinagogas, foram expulsos das sinagogas e começaram a pregar o Evangelho aos gentios e a todos aqueles que queriam ouvir. Alguns converteram-se. Mas um tumulto surgiu naquela cidade. Eles precisaram de sair daquela cidade porque foram apedrejados, porque foram perseguidos e, portanto, dirigiram-se primeiro para Bereia e depois para Atenas,
e depois para Corinto. Mas no caminho, Paulo não conseguia esquecer-se daqueles novos cristãos que ali estavam, que em 3 semanas ouviram o Evangelho, se arrependeram dos seus pecados, se entregaram a Cristo. E a mente de Paulo está, e o que é que se passa com eles? Como está a ser o crescimento deles? Paulo então envia Timóteo para ver como estes crentes estão. E depois ele volta para Corinto. E quando Timóteo se junta com Paulo em Corinto, com estas boas e encorajadoras notícias e também algumas dúvidas que eles tinham, ele senta-se e escreve esta carta. Cerca de 3 meses depois de ter começado a igreja. Esta é uma igreja jovem. Estamos perante uma igreja centenária. Esta é uma igreja jovem, com algumas dúvidas. Mas, sabem, as dúvidas deles muitas vezes também são as nossas. Os problemas deles às vezes são os nossos também. Imaginem que são esta igreja. 3 meses atrás, uns viviam em licenciosidade, uns viviam da forma como queriam, entregues aos ídolos, entregues aos prazeres deste mundo. Outros viviam ativamente a procurar ganhar a salvação por si mesmos, entregando-se a regras e a legalismo para que eles pudessem ganhar a salvação por si mesmos. Mas agora judeus e gentios juntos enfrentam perseguições, dificuldades porque creram no Evangelho, porque se arrependeram dos seus pecados e mudaram completamente a sua vida. 3 meses, sem muito tempo para firmar estes crentes na sua fé e lhes ensinar tudo o que são os rudimentos da fé. Imaginamos o que se passa na cabeça deles. Será que entendemos mal a mensagem? Será que percebemos mal o que Paulo nos disse e ensinou acerca do que significa ser cristão? Paulo disse que Jesus voltaria. Mas passaram 3 meses. Onde é que está Jesus? 3 meses depois, Jesus ainda não voltou. E o que acontece com as pessoas que morreram? Como é que nós devemos viver? Então Paulo escreve esta carta para os ajudar a viver de acordo com o Evangelho e com a perspectiva correta. Esta carta é como um discurso motivador de um treinador ao intervalo. As coisas não estão a correr totalmente bem. Existem dúvidas nos jogadores, dificuldades que eles estão a enfrentar, sofrimento à mistura. E Paulo quer que eles olhem com a perspectiva correta. E não é por acaso que cada capítulo desta carta termina com o mesmo tom, a mesma tónica. Jesus voltará. À luz daquilo que Jesus irá fazer um dia, vivam o presente. Vivam como vocês devem viver. Cada capítulo termina com uma referência à vinda de Cristo. É uma vida que é vivida com a perspectiva correta, com a perspectiva certa. Paulo quer que eles cheguem à meta com sucesso. E ainda assim ele sabe que eles estão a enfrentar dificuldades, problemas. Portanto, esta é uma mensagem que nós precisamos de ouvir também. Não é mensagem apenas para alguns gregos e judeus, lá há muito tempo atrás. Não, esta é uma mensagem para nós, enquanto nós vivemos num mundo que tem dificuldades, num mundo que tem problemas, num mundo que às vezes nos coloca dúvidas e nós mesmos vivemos com essas dúvidas. Paulo nos quer dizer para antecipar com grande vontade o grande dia e, enquanto isso, viver de uma forma correta. Vamos então ler este primeiro capítulo. E enquanto lemos, imaginem que são estes cristãos, provavelmente escondidos numa casa humilde, quando recebe a carta de Paulo, de uma pessoa que não conseguiam ver mais, viram durante 3 semanas que lhes falou o Evangelho, e agora chega a carta do apóstolo Paulo, que nos falou de Jesus Cristo. Vamos sentar, vamos ouvir. O que é que ele será que tem para dizer? O que será que ele tem para dizer? Que respostas ele tem para as dúvidas que nós temos? Então vamos ler a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam dadas. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Diante de nosso Deus e Pai, lembramos-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, amados de Deus,
Sabemos que fostes escolhidos por Ele. Porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco. E vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tendo-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedónia e na Acaia. Pois, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedónia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Porque eles mesmos anunciam que de maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servir já ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Até aqui a palavra do Senhor. Senhor Deus, tal como nós já oramos, ao abrir da Tua palavra, nós carecemos da Tua graça e misericórdia, do Teu poder. Portanto, abençoa-nos, agracia-nos com esse poder, para que não sejam meras palavras, mas que venha com o poder do Teu Espírito aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Imaginem então o alívio e o encorajamento que estes crentes recebem da parte de Paulo, com as palavras de Paulo. Os tessalonicenses estavam inseguros, com algumas dúvidas. Nós veríamos isso mais à frente, as dúvidas acerca da morte, do que é que aconteceram com os que morreram, como é que nós devemos viver, como é que se relaciona a nossa vida com as dificuldades. Mas Paulo começa logo por lhes assegurar quem eles são. Quem eles são e quais os efeitos e transformação do Evangelho nas suas vidas. E estes são os dois pontos que nós veremos hoje. Primeiro, o que é conversão? O que é um cristão? E em segundo, quais os efeitos da conversão? Primeiro, o que é um cristão? Do versículo 1 ao versículo 5. O que é um cristão? Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a graça e paz vos sejam dadas. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, diante do nosso Deus e Pai. Lembramos-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo, da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente em palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Maravilhoso. Que texto maravilhoso. Que convicção que Paulo, que força, que encorajamento Paulo lhe está a dar. Imaginem só, eu recordo-me, como já perceberam, eu gosto de desporto. E particularmente, sempre que se chuta a bola com o pé. Pode ser futsal, pode ser futebol. Eu gosto de desporto. Mas eu recordo-me há pouco tempo, há poucos anos, eu estava a ver a finalíssima do futsal. E a finalíssima juntava os 2 melhores da América do Sul e os 2 melhores da Europa. Portugal, Espanha e Argentina, já não me recordo qual era a outra, mas juntava estes 2 melhores. A final entre estes 4 juntou Portugal e Espanha. Finalíssima. Jogo muito, muito difícil, muito, muito equilibrado. Chegou à final. Chegou ao final do tempo regulamentar empatado. Penaltis. E a câmara faz um zoom para o treinador de Portugal, Jorge Brás, selecionador nacional. E ele só dizia uma coisa. O discurso motivador para a seleção de Portugal era só este. Que orgulho! Que orgulho! Vocês estão aqui porque mereceram. Porque vocês foram campeões do mundo e por isso estão aqui. Com as devidas distâncias, aquilo que Paulo faz aqui é precisamente lembrar-lhes quem eles são. Quem vocês são. A forma como Paulo encoraja estes cristãos lá em Tessalónica é reforçar quem eles são. É isso que Paulo começa por dizer. Paulo diz assim, Paulo, Silvano, Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses que está em Deus Pai.
E há uma diferença clara entre esta introdução e a maioria das introduções que Paulo faz. Paulo começa em muitas cartas, como por exemplo aos Coríntios, ele diz à Igreja de Deus em Corinto, ou aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, ou a todos os santos em Cristo Jesus que estão, e com os bispos e diáconos em Filipos, na carta aos Filipenses, ou na carta aos Colossenses, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Mas nesta carta em específico, ele faz uma coisa diferente. Ele diz à Igreja dos Tessalonicenses que está, não em Tessalónica, mas que está em Deus. Não há dúvida para Paulo. Esta Igreja está em Deus Pai e Nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo começa logo à partida a confirmar que eles estão em Deus e em Jesus, e se adicionarmos no versículo 4, no Espírito. Paulo não quer que eles tenham dúvidas acerca de quem são ou onde eles estão. Eles estão em Deus e Paulo está a encorajá-los com isso. Eles são a Igreja dos Tessalonicenses que está em Deus. Agora, como é que Paulo sabe que eles estão em Deus? Primeira parte. Cristãos, ou o cristão é aquele cuja vida o demonstra. Paulo continua a dizer: nós sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando em nossas orações diante de nosso Deus e Pai, lembrando-nos daquilo que vimos em vocês. Lembrando-nos daquilo que vimos em vocês. Eles, sim, eram uma assembleia sob a autoridade de Deus, o governo de Deus, uma assembleia que estava em Deus. Mas Paulo sabe isso porque se lembra e dá graças a Deus, se lembra por esta tríade maravilhosa que viu na vida deles: fé, esperança e amor. E esta é uma forma típica de descrever o caráter cristão genuíno. Se estão familiarizados com aquilo que Paulo escreve, Paulo usa esta tríade muitas vezes. Ele usa esta tríade em Efésios, em Colossenses, em Romanos, em 1 Coríntios 13, talvez seja aquele que nós mais conhecemos, mas também ocorre em outras cartas, como a primeira carta de Pedro ou a carta aos Hebreus. Fé, esperança e amor. E dois aspectos devem ser salientados em relação àquilo que Paulo diz na fé, na esperança e no amor que viu neles. A primeira é que cada característica é direcionada para fora de nós. A fé é direcionada a Deus, o amor direcionado aos outros e a esperança direcionada ao futuro, em particular para a vinda gloriosa de Jesus Cristo. A fé descansa no passado, naquilo que Cristo fez por nós. O amor atua no presente, trabalha no presente. E a esperança olha para o futuro. E cada cristão, sem exceção, é um crente. É um crente que distribui amor e se confia na fé, fundamenta na fé e olha para o futuro, esperançoso. Portanto, fé, esperança e amor são características claras de uma regeneração, de um novo nascimento pelo poder do Espírito Santo. O crente vê a sua vida a ser atraída a Deus em fé, atraída aos outros em amor e atraída à perseverança pela esperança que vê em Cristo. E é isso que Paulo consegue ver neles. Mas em segundo, notem como esta fé, esperança e amor, ou fé, amor e esperança que Paulo aqui coloca, são produtivos. Não são simples, não são conceitos abstratos, não são sentimentalismos. Vejam só, é uma fé atuante, é uma fé que obra, é uma fé que faz. É um amor prestativo, é um amor que trabalha, é uma esperança bem firmada, é uma esperança que faz perseverar. A fé verdadeira leva a obras. Paulo não discorda de forma alguma com aquilo que Tiago diz na sua carta. Paulo concorda com Tiago. A fé sem obras é morta. A verdadeira fé resulta num trabalho e move o crente à ação. O amor verdadeiro também leva à ação. Caso contrário, é mero sentimentalismo. É trabalho árduo, é obediência. É um amor que se reflete no amor laborioso de Deus por nós. Não é o nosso amor. É o amor que Deus tem por nós e foi derramado nos nossos corações, que depois se estende para os outros. Diz lá João na sua primeira carta: nisto consiste o amor. Não em que nós o tenhamos amado primeiro, mas em que Ele nos amou, enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Este é o amor de Deus. É um amor trabalhoso, é um amor laborioso, é um amor que se demonstra pela ação.
E naturalmente este amor que é derramado nos nossos corações vai levar a um amor à ação. Ou uma esperança verdadeira. É uma esperança que persevera, que olha com expectativa para o retorno de Cristo, que leva à perseverança do cristão, que leva a ser paciente diante da oposição, diante do sofrimento, diante do problema. Eles esperavam pela ressurreição e o retorno de Cristo. Isso os ajudava a perseverar. Então Paulo está a dizer a esta igreja: eu vejo o trabalho da graça de Deus na vossa vida. Eu vejo. Eu vejo isso na vossa fé. Na vossa fé que trabalha, no vosso amor, na vossa esperança, na obra, no trabalho, na perseverança que produzem. E isso dá-me imensa alegria. E isso é uma forma que me enche de contentamento. Esta visão é tão compreensiva que Calvino não exagerou quando comentou sobre esta tríade uma breve definição do verdadeiro cristianismo. A conversão causa um efeito profundo. Causa um efeito profundo em nós, na manifestação da fé, no amor e na esperança que atuam. Mas Paulo não fica por aqui. Paulo diz: cristão não é só aquele cuja vida o demonstra. Ele diz, Paulo, que cristão é aquele cuja vida o demonstra porque cristão é aquele que foi eleito por Deus. Versículo 4. Irmãos, amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Deus. Paulo sabe, ele diz no versículo 4, que eles são de Deus porque foram eleitos de Deus. A obra da fé, o trabalho do amor, a esperança que se mantém firme são marcas da sua eleição por Deus. Talvez a doutrina da eleição cause dificuldades a algumas pessoas. Mas a verdade é que é uma doutrina que percorre toda a Escritura. Percorre toda a Escritura. De página a página, de capa a capa, nós vemos, é inegável, é incontornável. Desde Abraão ao povo de Israel, passando por inúmeras passagens do Novo Testamento, está lá. Mas quando falamos, normalmente quando este assunto entra em debate, muitas vezes foge do seu verdadeiro propósito nas Escrituras. O propósito da doutrina da eleição nas Escrituras não é para nos fazer, para promover grandes discussões teológicas. A eleição é apresentada pelas Escrituras com um propósito prático, sempre com um propósito prático. A doutrina da eleição é exposta na Escritura para nos trazer firmeza em tempos de dificuldade. Não para nos trazer insegurança. Para nos trazer santidade e não apatia moral. Para nos trazer humildade, como nós ouvimos, falamos, proferimos, e nunca orgulho. E para trazer testemunho do Evangelho e não preguiça, egoísmo ou apatia. E nenhuma outra explicação aparece para esta grande e maravilhosa eleição, senão o amor de Deus. Lemos há pouco Deuteronômio 7, que diz assim, 7 e 8, o Senhor não se agradou de vós, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois eres menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da escravidão, da mão de Faraó, rei do Egito, porque vos amou e quis manter o juramento que havia feito com vossos pais. Lamento desiludir-vos. Não era porque vocês foram muito bonitos, maravilhosos, capazes, melhores do que os outros, que foram eleitos. É pelo amor de Deus e somente pelo amor de Deus. Maravilhoso. Sabem, é um mistério enorme. Não conseguimos conceber todo este mistério. Mas é com este mistério que devemos ficar satisfeitos. Que amor maravilhoso, que amor eterno, que nos elegeu nele, para a santificação, para permanecermos firmes nas dificuldades, para o glorificar acima de tudo. Mas se isto é um mistério tão grande, como é que Paulo sabe que eles foram eleitos? Como é que Paulo percebe que eles foram eleitos? Ele explica. Não só porque tinha visto evidências práticas de fé, amor e esperança, como mencionou, mas ele adiciona aqui um porque. Porque, versículo seguinte, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Por causa da forma como receberam a palavra. Quando ele pregou o Evangelho,
Eles receberam não como uma palestra maravilhosa de Paulo. Ai, que homem culto! Que palavras eloquentes! Que capacidade este Paulo tem, maravilhosa de explicar. É um professor, é um mestre. Não. Eles receberam as palavras de Paulo com o poder do Espírito Santo. Sim, estes são eleitos de Deus. Sabem porquê? Porque eu vejo a obra do Espírito Santo a atuar na sua vida. Esta é a razão por que Paulo está confiante da sua identidade como povo de Deus. Sabem, quando o Espírito Santo atua no nosso coração, aquilo que eram meras palavras de homens falhos e limitados passam a ser poder do Espírito Santo em nós. Às vezes estamos sentados no banco, ou talvez isso tenha sido a vossa experiência, sentados no banco, a pensar como é que o pregador, que não me conhecendo, sabe tudo acerca de mim. Sabe, mas não é o pregador, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que atua diretamente no nosso coração. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que diz, há o Salvador e é para o qual tu tens que olhar. É o Espírito Santo que nos convence do pecado e nos aponta para Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo. E é assim que Paulo sabe. Paulo não subiu aos céus e Deus abriu-lhe o livro da vida e disse, está aqui escrito o nome. Paulo sabe porque viu o Espírito Santo a atuar na vida deles. É dessa forma que ele sabe. São evidências da atividade do Espírito nas suas vidas. Portanto, como podes saber que tu és cristão? Como podes saber? Confiantemente que Deus te escolheu em amor e te trouxe para Ele. Isto é uma questão importantíssima. Importantíssima. Porque existem dois tipos de pessoas, ou podem existir dois tipos de problemas em pessoas na igreja. E às vezes até na mesma pessoa, dois tipos. Acontece. Os dois tipos de problemas acontecem. Por um lado, existem aqueles que, pela presença do pecado na sua vida, pela recorrência às vezes em cair, ficam autocomiserantes e começam a duvidar da sua própria salvação. Será que realmente sou salvo? Perante estas dificuldades, será que a minha vida foi salva por Cristo Jesus? E vivem numa base muito inconstante, sem a certeza, sem firmeza, por causa das lutas que têm, por causa do pecado que está à sua volta. E começam a duvidar se realmente são cristãos. Por outro lado, existem outros que vivem confiantes de que são cristãos, mas que a sua vida não demonstra em nada a evidência do poder do Espírito Santo na sua vida. Sabem, isto é um problema. Pessoas que vivem a sua vida a assumir o Evangelho e a assumir que são cristãos, sem, na verdade, serem realmente cristãos. Paulo está aqui a mostrar como nós podemos saber se alguém foi escolhido por Deus, amado por Deus, trazido ao seu reino. Sabem, não é por causa de uma oração que fizemos. Não é por causa de uma decisão que nós tomamos lá atrás. Não é por causa do nosso cartão de batismo, onde tem lá a data, quando fomos batizados. Não é porque nós pertencemos a algum ministério na igreja, seja ele qual for. Nós sabemos que somos cristãos porque a nossa vida agora é caracterizada pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Seja na convicção do pecado, seja no arrependimento e fé em Jesus, ou pela santidade progressiva na vida, na nossa vida. Fé e esperança e amor que estão a atuar. E essas qualidades são evidências do serviço. Não da perfeição. Nós não fazemos basear a nossa certeza da salvação na nossa perfeição. É na perfeição de Cristo. Não é na nossa. Somos tão limitados. Somos tão fracos. Caímos tantas vezes. Nós fazemos basear a certeza da nossa salvação, da nossa eleição em Deus, em Cristo, nas perfeições de Cristo e no trabalho presente da atuação do Espírito Santo na nossa vida, que se manifesta em fé, amor, esperança, operantes e no trabalho de convicção, arrependimento e fé constantes na nossa vida. Mas sabem, o objetivo de Paulo aqui é mais do que meramente analisarmos a nossa vida, saber se somos cristãos ou não somos cristãos. O trabalho de Paulo aqui não é meramente analisar, é encorajar
encorajar estes cristãos em Tessalónica, para que eles pudessem superar as dificuldades. Portanto, deixem-me perguntar-vos, quando foi a última vez que tu encorajaste um irmão ou uma irmã com evidência do Espírito Santo na sua vida? Somos tão rápidos a criticar. Somos tão rápidos a detectar falhas na vida dos outros e apontar as falhas na vida dos outros, seja publicamente, seja às vezes com outros. Somos tão rápidos a detectarmos tudo o que está de mal à nossa volta. Paulo olha para estes cristãos em Tessalónica não são perfeitos. Leiam o resto da carta e verão que há muitas dúvidas, há muitos problemas, há muita incompreensão. Ainda existe necessidade de Paulo corrigir algumas coisas. Mas Paulo olha para a vida deles e diz: eu encorajo-vos a continuar, porque eu vejo o Espírito Santo a atuar na vossa vida. Quando é que vocês fizeram? Quando foi a última vez que fizeram isso? Quão encorajador seria estar deste lado, não é? Receber o elogio ou receber alguém a dizer: olha, eu vejo o Espírito Santo na tua vida. Graças dou a Deus pela tua vida e a forma como Deus te tem usado na minha vida, na vida da família, na vida da igreja. Tem sido uma bênção ver como o Espírito Santo trabalha na tua vida. A preocupação de Paulo era que estes cristãos perseverassem. A nossa preocupação é que todos nós perseveremos na fé. E para isso precisamos de apontar evidências da graça na vida uns dos outros. Como isto nos encorajaria se tornasse um hábito entre nós. Eu vejo isto em ti. Eu vejo a fé que está em ti. Na tua vida, uma fé inabalável, uma fé operante, uma fé que tem crescido no conhecimento da palavra, uma fé que transborda no teu discurso, para a tua perspectiva, para as tuas escolhas de vida, para o teu trabalho, para a tua universidade. Eu vejo essa fé operar. Isso, eu dou graças a Deus por isso. Continua. Eu vejo este amor em ti, um amor que persevera, operado pelo Espírito Santo, um amor que não é egoísta, um amor que é altruísta, um amor que é sobrenatural. Eu vejo esse amor em ti. Graças dou a Deus por esse amor em ti. Eu vejo essa esperança em ti, que mesmo no meio do sofrimento, que mesmo no meio das dificuldades, eu vejo essa esperança que olha com expectativa para o que te espera. Essa é uma esperança sobrenatural e diferente. Sabem, nós viemos hoje de manhã de carro, lá de cima, 2h30 de carro. Nada que o irmão Ruben, o pastor Tiago, já não tenha feito também, lá para o Silveiro, e que nós agradecemos e fomos muito abençoados lá no Silveiro com a presença deles. Mas, por uma família tão jovem, nós tivemos que nos levantar muito cedo, não é? Que não é muito difícil, porque eles são todos madrugadores. Mas ontem à noite eu estava a pensar, eu preciso de me deitar, não posso protelar isto, não posso me deitar muito tarde para não ir muito cansado na viagem, para não estar muito cansado na hora da apresentação da palavra. E lembrei-me, reconheci no carro uma coisa que não pertencia ao carro, que era o projetor da igreja. Eram 10h30 da noite, tinha o projetor da igreja no carro, precisava de levar o projetor para a igreja, precisava de montar o projetor, porque senão eles hoje de manhã não teriam o projetor que precisavam. Não temos estes bonitos boletins que os irmãos têm, não é? Então fui, peguei no projetor, peguei nos cabos, não moro muito longe da igreja, fui a pé, fui montar, e no caminho, e notem, estamos a falar de uma aldeia, não estamos a falar de uma cidade. Se calhar, contextualizando isto, talvez seja melhor. No caminho, vi uma senhora prostrada, a chorar, à porta da Igreja Católica. Como sempre, todas as aldeias têm uma Igreja Católica e grande. Mas no caminho vi uma senhora a chorar, prostrada, quase deitada no chão, à porta da Igreja Católica. Fui lá perguntar-lhe se estava tudo bem com ela. Fui lá perguntar-lhe se ela precisava de alguma coisa. E ela disse que não precisava de nada, estava a ter um ataque de pânico e só precisava de estar sozinha. E eu respeitei isso. Fui à igreja montar. Mas cheguei à igreja, peguei numa Bíblia, peguei num papel, escrevi: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pus o meu número, pus o meu nome, coloquei dentro da Bíblia e vim para baixo. E quando cheguei àquela senhora, ela estava a levantar-se, eu ajudei a levantar-se, ela estava completamente desesperada. Estive um bom pedaço a falar com ela sobre Jesus Cristo,
sobre a necessidade que ela tem de Cristo. Sabem, Deus usou esse momento em que eu já estava para me deitar e notei que precisava de uma coisa para ir lá à igreja e para encontrar esta senhora, para falar a uma senhora que não tinha esperança. Sabem o que é que lhe faltava? O Espírito Santo. Faltava-lhe o Espírito a atuar na sua vida, para que a sua esperança não se baseasse nas coisas presentes, mas nas coisas futuras. Quão bom é quando nós, mesmo no meio das dificuldades, e eu não estou aqui a dizer que nós não sofremos com as dificuldades, nós não choramos nos nossos problemas, nós não choramos nas nossas aflições, mas há uma diferença, porque o Espírito Santo é o Consolador, porque o Espírito Santo está ao nosso lado e nos dirige os olhos para onde nós devemos olhar. E quão bom é, no meio da aflição, no meio dos problemas, às vezes no meio da doença, olhar para um irmão, olhar para uma irmã que persevera na sua dificuldade e nós dizemos, irmão, irmã, é um encorajamento ver a forma como o Espírito Santo está a trabalhar na tua vida. É um encorajamento para mim, ver o Espírito Santo a trabalhar na tua vida. Quão bom é se nós fizéssemos isso uns para os outros mais frequentemente, como Paulo está a fazer aos Tessalonicenses. Mas avançamos. Cristão é aquele, ou o que é um cristão, Paulo aponta à conversão dos Tessalonicenses, mas no restante capítulo Paulo começa a encorajá-los não só com aquilo que eles são, mas naquilo que está a acontecer na sua conversão. Existem elementos presentes na sua vida, consequências e efeitos naturais da sua conversão. No versículo 6 e 7, Paulo destaca a forma como eles o imitaram. E assim o Senhor também. E tornaram-se eles mesmos modelos a serem imitados. E no versículo 8 a 10, o apóstolo destaca como a sua reputação e a palavra soaram à sua volta. Então, em primeiro lugar, o padrão de imitação. Versículos final do 5 até ao 7. Diz assim: Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco, e vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tendo-vos tornado modelo de todos os crentes na Macedónia e na Acaia. Quando o Paulo e os seus colaboradores passaram por Tessalónica, o impacto foi tal que os que iam sendo salvos olhavam para Paulo, olhavam para Silas, olhavam para Timóteo, olhavam para estes homens e diziam: eu quero ser assim. Eu quero ser assim. No meio das dificuldades, eles foram perseguidos. No meio dos problemas, eles permaneceram a falar de Jesus. Eu quero ser assim. Eu quero ser como eles. E ao querer ser como eles e ao imitarem Paulo, Silas e Timóteo, tornaram-se imitadores do Senhor. E ao se tornar imitadores do Senhor, tornaram-se eles também modelos a serem seguidos, que apontavam para o Senhor. Apesar das dificuldades, eles receberam a palavra, tornaram-se imitadores. E aqui está a cadeia. Eles passaram a ser imitadores, ou de ser imitadores, e continuavam a ser imitadores, a tornarem-se modelos de imitação. Este era o padrão que ele via. Vocês tornaram-se nossos imitadores. E vejam agora, vocês são um modelo de imitação. Uma igreja com 3 meses. Uma igreja em crescimento. Uma igreja ainda com muita imaturidade. Mas modelo para os crentes na Macedónia e na Acaia. Irmãos, a vida cristã é marcada por imitação. Imitação. Paulo sabe que alguém impactado pelo Evangelho procurará seguir outros e se tornar ele próprio um exemplo a seguir. Nós devemos procurar por modelos de cristãos piedosos a seguir. Paulo não está a referir-se a nós nos tornarmos clones. Paulo não está a referir-se a nós tornarmos exatamente iguais, termos exatamente o mesmo penteado, a mesma forma de vestir, os mesmos gostos, o mesmo clube. Não nos está a falar sobre tornarmos cópias uns dos outros, mas está a falar sobre tornarmos-nos imitadores. É correto procurar conformar-nos com o padrão correto de comportamento que vemos nos outros cristãos. Porque Paulo sabe que o reflexo de Cristo é exibido em nós e aponta para Ele. E dos outros cristãos a seguir-nos porque aponta para Ele. Portanto, quem é que tu estás a imitar? Quem são as tuas referências? Quem são aqueles para os quais olhas? Que padrões tu procuras imitar?
as pessoas que tu admiras, que procuras buscar, podem ser um bom indicador do que é que o teu coração procura seguir. Se nós só queremos seguir pessoas que não têm nada a ver com o Evangelho, se é isso que valorizamos, isso já diz muito acerca do estado do nosso coração. Nós devemos procurar pessoas, exemplos cristãos a seguir, pessoas que seguem a Cristo, pessoas que ensinam a Cristo, pessoas em que a sua vida não é uma vida solitária, mas é uma vida que reflete a Cristo, que procura juntar outros a caminhar com Ele para seguir a Cristo. Já identificaste alguém que desejas imitar? Já tentaste conhecê-lo, passar tempo com ele ou com ela? Já encontraste estas pessoas que refletem Cristo e tu dizes, eu quero ser assim. Eu quero ser assim. Ela está-me a mostrar, ou ele está-me a mostrar o que realmente significa ser um cristão. E é isso que eu quero ser. Isso é algo que não acontece somente aqui, por muito bom que seja o tempo juntos a glorificar o Senhor ao domingo de manhã, mas acontece na nossa vida. Quando nós chamamos outros para caminhar connosco, quando chamamos outros para serem inseridos na nossa vida e nós inserimos na vida deles, quando nós, olhando para aquilo que foi pregado, procuramos aplicar isso na nossa vida e procuramos chamar outros para refletir sobre como isso pode ser aplicado na nossa vida. Envolve semana, envolve tempo, envolve falarmos uns com os outros, tomarmos café uns com os outros, para quem gosta de café, naturalmente. Estar tempo juntos. Envolve tudo isso. Envolve chamar uns para, às vezes, conhecerem a nossa vida, fora daquilo que é o que nós às vezes queremos transparecer, uma vida perfeita. Não existe, irmãos. Não nos tentemos enganar. Se nós pensarmos que a nossa vida é perfeita ou pode vir a ser perfeita nesta vida, nós aproximar-nos-emos mais rapidamente da hipocrisia. Porque tentaremos parecer uma coisa que não somos. Não, nós chamando pessoas para o nosso lado, elas vão ver as nossas falhas, os nossos problemas, isso dói. Nós não queremos isso, mas vão ver como o Espírito Santo trabalha na nossa vida em arrependimento e fé constante. Nos vai chamando ao arrependimento, à confiança no perfeito, e nós vamos resolvendo os nossos problemas confiantes na suficiência de Cristo mais do que na nossa. O que Paulo aponta é esta cadeia de fazer discípulos. Discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos e que fizeram discípulos e que fizeram discípulos e que fizeram discípulos até há 100 anos atrás, terem feito discípulos que plantaram esta igreja. E ela continuou a fazer discípulos para a glória de Deus. E agora, cabe-nos a nós, cabe aos irmãos aqui, aos irmãos lá no Silveiro, continuarmos a fazer discípulos de Jesus Cristo, mostrando o padrão fiel e piedoso na nossa própria vida e chamando outros à imitação. Chegamos à segunda evidência, uma reputação piedosa, versículo 8 a 10. Diz, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós e de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu, seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Notem o resultado no versículo 7. Paulo fala do Evangelho que chegou até eles, versículo 5, que eles receberam mensagem, versículo 6, e então a mensagem soou através deles, versículo 7. O resultado foi que eles próprios se tornaram um modelo não só para crentes, mas também um sino, um som sonoros para os descrentes, aqueles que não eram crentes. Eles tornaram-se uma poderosa máquina evangelística. O seu exemplo em imitá-los na forma como receberam o Evangelho, com alegria, no sofrimento, espalhou-se de uma forma poderosa para todas as regiões à volta. Paulo diz que depois de terem experimentado o poder do Evangelho, os tessalonicenses tinham começado a contar a todos acerca do Evangelho e a evidência era tal que não era só para os crentes, mas era também para aqueles que estavam à volta, para aqueles que eram descrentes. Sua fé ficou conhecida em todo o lugar. Paulo até diz, nós já nem necessitamos de falar sobre isso. Já não precisamos de falar disso. E Paulo poderá estar a usar aqui uma hipérbole,
Mas Tessalónica era uma cidade importante, uma cidade de grande comércio, onde passava a Via Ignácia. E esta era uma autoestrada que todos caminhavam, direção Roma. Portanto, as novidades em Tessalónica passavam a velocidade estonteante. E aquela pequena igreja naquela cidade era motivo de se falar nas ruas, a ponto de aquelas ruas levarem a mensagem do Evangelho para outros lados. E quando eles chegavam aos outros lados, diziam: há um grupo em Tessalónica que era pagão, que adorava ídolos, que não se prostrava a outras coisas, que vivia em licenciosidade, que vivia em pecado. Mas agora eles estão completamente mudados, estão completamente transformados. De uma forma fantástica, Paulo diz: já não há necessidade de falar disso. Este punhado frágil de cristãos, enquanto procuravam aprender com Paulo, Silas, Timóteo e, consequentemente, com Cristo, tornaram-se modelos, tornaram-se uma poderosa máquina evangelística como esta região nunca tinha visto. Mas o que é que eles diziam? E sabem, aqui está o resumo do Evangelho, nestes versículos. O que é que eles diziam acerca destes cristãos? Eles diziam que eles eram cristãos eram pessoas que se tinham convertido dos ídolos a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. E aqui está o verdadeiro Evangelho. Nós somos confrontados com o vivo e verdadeiro Deus. O vivo e verdadeiro Deus e a nossa rebelião contra esse vivo e verdadeiro e santo Deus. A nossa decisão de adorar ídolos em vez de adorarmos a Deus, este é o nosso pecado. E todos nós nascemos com esta inclinação de adorar a coisa criada em vez de adorar o Criador. Todos nós nascemos com isso. Sabem, tenho 5 filhos, aqui alguns também têm muitos filhos, já vi. Não foi por falta de tentativa que eu não encontrei um filho sem pecado. 5 deles nasceram pecadores. Poderíamos pensar, o quinto não nascerá pecador. Nasceu pecador também. Sabem porquê? Porque todos nós nascemos pecadores. Todos. Não existe um sequer. Todos nascemos com inclinação para adorar a ídolos. Maravilhosa graça de Deus, que alcança a nossa vida e que nos faz converter da adoração ao ídolo à adoração ao verdadeiro e vivo Deus. Maravilhosa graça, maravilhosa transformação da afeição, maravilhosa transformação da inclinação. Nós agora não adoramos a ídolos, nós adoramos ao vivo e verdadeiro Deus. E somos confrontados também com este Jesus que era necessário para isso acontecer. Eles dizem para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando o céu o quê? O seu Filho. O quê? Que Ele ressuscitou dentre os mortos. Então foi necessário o sacrifício expiatório, substitutivo do Filho de Deus, para que nós pudéssemos chegar até ao Deus vivo e verdadeiro e adorar o Deus vivo e verdadeiro. Não foi por nenhuma qualidade nossa. Não foi porque nós éramos melhores, nós tivemos capacidade e força suficiente para romper o laço de escravidão que tínhamos de adorar a ídolos e agora nos virámos para Deus. Não foi por isso. Foi pela maravilhosa obra de Jesus Cristo por nós, que veio a este mundo, viveu uma vida perfeita, sem qualquer pecado e nos representou completamente naquela cruz. Naquela cruz era eu, eras tu, éramos os malditos que deveríamos estar ali pendurados. Mas foi Ele, Jesus Cristo, que se fez maldição por nós. Que maravilhosa graça, que maravilhoso amor, que nos salvou, que nos resgata de uma adoração a ídolos para uma adoração ao Deus vivo e verdadeiro e que agora aguardamos a vinda do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos e nos levar para Ele, para estarmos para sempre com Ele. Que maravilhosa graça, que maravilhoso amor. E este é o Evangelho, estas são as boas notícias contidas nesta declaração acerca da sua própria experiência. É o Evangelho que explica como as nossas vidas são transformadas de dentro para fora e faz com que as nossas vidas agora demonstrem fé, esperança e amor. Se tu não és cristão, eu quero que percebas que é isto que tu estás convidado a crer hoje. Eu diria mais. É isto que tu estás convocado a crer hoje. Cristãos conhecem Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Cristãos vivem uma vida que transborda de serviço a Deus,
não porque eles são melhores. Ninguém está aqui a chamar-te à conformação externa, a adotar determinado padrão de comportamento. Estão a chamar-te, a palavra de Deus chama-te hoje e convoca-te hoje a te arrependeres do teu pecado e creres em Jesus Cristo como teu único e verdadeiro Salvador. Este é o Evangelho. É o convite, arrependimento e fé em Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e um dia voltará. E aí sim, o Espírito Santo entra na tua vida e muda a tua vida, transforma a tua vida. Faz com que vivas uma vida de fé que opera, uma vida de amor, que brota do amor que Deus já em nós derramou, e uma vida de esperança, uma vida que não termina aqui. Eu quero encorajar-te, se não conheces a Cristo, a hoje arrepender-te e a crer em Jesus Cristo. E se mais dúvidas tiveres acerca disto, a conversar com alguém, conversar com o pastor Tiago, conversar com alguém nesta igreja acerca deste maravilhoso Evangelho, que é a única mensagem que importa nesta vida. Tudo o resto é ruído. Tudo o resto é ruído. Mas é importante notar que Paulo não está aqui a falar de indivíduos, na verdade. De facto, ele não está a falar de indivíduos, a linguagem é plural. Como igreja, eles se tornaram um modelo. O que amplifica a mensagem, este testemunho corporativo da igreja. Quando igrejas vivem de uma forma fiel, as ondas, o som é poderoso. As pessoas ouvem algo radical, elas veem algo totalmente diferente daquilo que estavam habituadas a ver. Irmãos e irmãs, isto é um lembrete de que para alcançar esta cidade de Lisboa, maravilhosa cidade, a capital, a minha capital, com o Evangelho, precisamos de combinar o nosso evangelismo pessoal com a igreja local. Não há como. Não há como sermos cristãos a recibo verde. Passamos o recibo e trabalhamos independentes. Não há como nós vivemos de uma forma independente da igreja local. O nosso esforço precisa ser combinado. E é nesta combinação de esforços, de pessoas tão diferentes, que vêm de países diferentes, com culturas diferentes, com gostos diferentes, onde nada os mantém juntos a não ser uma coisa: o Evangelho de Jesus Cristo. É esta mensagem poderosa e esta transformação poderosa que pode, na verdade, comunicar o Evangelho aos outros que estão à volta. O vosso comprometimento, serviço, disposição na igreja, o esforço combinado, é isso que dá à mensagem a sua cor, o seu efeito e o seu eco. Não são coisas que fazem apenas os pastores, ou os evangelistas, os diáconos. É algo que a igreja toda faz. Alguém te pode enganar com aquilo, de uma forma individual, com aquilo que é o cristianismo. Fabricar isso. Mas uma igreja não consegue fabricá-lo. O Espírito Santo vai-se notar. A obra e o poder do Espírito Santo vai-se notar. Está bem? O que querem que os outros falem acerca desta igreja? O que querem? Quando as pessoas lá fora falam, a primeira igreja batista de Lisboa é isto. Qual é o assunto da conversa? Qual deve ser o assunto da conversa desta igreja aqui? Não querem que falem, eu espero que não queiram que falem do bonito edifício que tem. Que tem. Tem um maravilhoso edifício. Aqui, para servir a igreja local e de portas abertas para que pessoas possam ouvir o Evangelho. Também não querem que falem dos eventos. Pese embora tenham muitos e propositados e estratégicos eventos. Não querem que falem dos projetos ou do quão bons são os programas. Querem que falem de tal forma como estas pessoas aqui. Ali há pessoas transformadas pelo Espírito de Deus. Ali há pessoas transformadas pela obra do Espírito Santo. Pessoas que são diferentes, mudadas, de dentro para fora. São pessoas que claramente, de uma forma evidente, mostram pela sua fé, pelo seu amor, pela sua esperança, que são salvas e resgatadas por Cristo Jesus. É isto que nós queremos que falem das nossas igrejas. Das nossas igrejas. Portanto, terminando, que discurso motivador este de Paulo.
Que excelente treinador este Paulo é. Que excelente carta encorajadora. Que excelente capítulo ele começa para encorajar estes cristãos acerca de quem eles são e dos efeitos que se estão a notar. Portanto, continua, não duvides. Mas deixem-me terminar com isto. Podemos aprender com Paulo o que significa ser um verdadeiro cristão. Por isso eu desafio-te a fazer esta pergunta hoje. Será que eu sou um cristão? Será que eu sou um cristão? Será que o meu entendimento acerca do que era ser um cristão era diferente daquilo que a palavra diz que é um cristão? Se tu chegares à conclusão que não és cristão, arrepende-te hoje e crê em Jesus Cristo, porque hoje Deus te pode resgatar. A Bíblia diz que Jesus profere nos Evangelhos que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Que aviso solene. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então como é que tu sabes que não estás enganado e que não andas a dizer Senhor, Senhor e um dia te será barrada a entrada no reino dos céus? Cristãos são aqueles que são eleitos por Deus, que o Espírito Santo operou neles de tal forma que os trouxe ao arrependimento e à fé e que demonstram pela sua vida evidências claras disso e que olham para exemplos a imitar e que eles mesmos se tornam exemplos para os crentes e para os não crentes. Será que isto te descreve esta manhã? Espero que sim. E espero que, tal como estes novos cristãos, isto te traga encorajamento nas dificuldades, nos problemas, nas dúvidas. Estas palavras de Paulo possam ser um forte encorajamento a continuar, a perseverar. Sabem porquê? Jesus voltará e levará para cima, levará para Ele os que são dele. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome pela Tua graça, misericórdia que nos alcançou. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque somos eleitos de Deus, não pelo nosso mérito, mas porque Tu nos amaste. E louvamos o Teu nome porque evidências disso têm sido trazidas às nossas vidas. E é esta igreja aqui, em Lisboa. Oramos, Senhor, para que aqueles que aqui estão, que ainda não Te conhecem, se rendam hoje a Ti, ouçam a convocação e se aproximem de Ti em arrependimento e fé. Ó Deus, oramos para que Tu fortaleças estes irmãos aqui na Primeira Igreja Batista de Lisboa e que eles possam perseverar apesar das dificuldades, sabendo em quem têm crido e que neles estão seguros para toda a eternidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.